É, galera, essa semana vai ser muito interessante o que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui, principalmente, vamos começar pelos gráficos, né? Vamos falar de SP500 novamente, porque eu tinha ficado um tempinho sem falar sobre isso, porque estava na mesma, não tinha feito nada, mas acabou finalmente formando o pivôzinho de alta no tempo gráfico mensal, que eu já havia comentado para vocês há bastante tempo atrás, tá? Eu já tinha visto isso aqui, que a maior probabilidade era essa formação. Porém, a gente ainda não conseguiu confirmar 100%, já que o candle ainda não fechou, a gente tem 9 dias ainda pela frente, praticamente 10 dias ainda pela frente, e a gente não entrou muito volume, tá? Então isso não me deixa muito seguro, não me deixa muito tranquilo que a gente vai ter continuação de alta, porque isso aqui pode ser nada mais nada menos do que um bull trap, né? Que seria a armadilha dos touros, já ia falar ursos, né? Bursos. E então a gente não teve essa continuação com muito volume ainda, tá? A gente ainda tem 9 dias para poder finalizar, então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Já DXY, galera, a gente pode sim ver a formação daquele pivôzinho de baixa, né? Porém, no tempo gráfico semanal, acredito eu que ele esteja formando um topo descendente aqui, que é quando o 4 horas entra na região de sobrecompra, tá? E a gente já fez isso, a gente já teve essa formação, então a maior probabilidade aqui no DXY é que a gente tenha assim formado um topo descendente, já que a gente caiu bastante tempo, né? Bastante semanas caindo aqui. A gente tem que ter um repique, a gente tem que ter um respiro, então é mais ou menos isso que a gente tá vendo. A gente pode utilizar a EMA 26 como resistência, que até então tá sendo, o que tá acontecendo, né? E ficar de olho para ver se isso vai acontecer ou não. Tudo depende lá dos Estados Unidos sobre essa questão da negociação do teto das dívidas, né? Eles vão tentar decidir a partir de amanhã já, eles vão se reunir para ver o que vai acontecer. Porém, eles estão exigindo aqui, né, um corte de gastos em troca do aumento do limite da dívida. Então, eles precisam fazer essa negociação, eles precisam, porque são dois governos diferentes, né? São dois partidos diferentes, na verdade, tentando lutar para tentar melhorar a economia lá nos Estados Unidos. Então, a gente precisa ficar de olho para ver se eles vão conseguir subir, né, esse teto da dívida, porque senão a gente vai ter aquele calote, como eu falei no último vídeo. Quem não viu, dá uma olhadinha lá e vê que vai tentar entender o que tá acontecendo, né, e qual é o risco disso aqui, porque realmente é muito sério, é muito importante a gente ficar de olho nisso aqui, tá? Então, tudo depende disso. Se por um acaso eles subirem, né, o limite da dívida, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter a maior probabilidade do DXY realmente formar esse pivô de baixa, né? Porque as pessoas iam deixar de acreditar no dólar mais uma vez, porque eles iam acabar aumentando a quantidade de dívidas possíveis lá nos Estados Unidos, aumentando o endividamento deles. Então, por que a gente vai comprar uma moeda de um país que está se endividando cada vez mais, né? Não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa ficar atento a isso aqui, beleza? Já no tempo gráfico semanal aqui do Bitcoin, a gente consegue ver que ele utilizou essa região como resistência, né? Não conseguiu romper. A gente tá finalizando aqui, a gente fechou, na verdade, essa última semana com esse candle aqui, utilizando a EMA 12 como suporte. A gente pode sim continuar subindo, tá? Apesar de que a maior probabilidade que eu queria que acontecesse, na verdade, era aquela regiãozinha dos 25 mil dólares sendo retestada, né? Então até tinha mostrado para vocês aqui essa formação gráfica do ombro, cabeça a ombro aqui, que estava se formando, e a gente não conseguiu passar dos 27.200, que seria uma região importante para a gente poder continuar subindo. Porém, como a gente não passou, a gente pode vir sim retestar aqui embaixo nessa região dos 25 mil dólares, que eu falo muitas vezes, porque realmente é muito importante essa região entre 25 a 24 mil dólares, né? Se por um acaso a gente vier aqui embaixo, retestar, utilizar como suporte e voltar a subir, seria extremamente saudável, e a gente teria a confirmação de fato, né? Que seria o diário em sobrevenda, e aí a confirmação do fundo ascendente no tempo gráfico mensal. Rapaziada, se por um acaso a gente conseguir formar esse fundo ascendente no tempo gráfico mensal, não perdendo os 25 mil dólares, a maior probabilidade é que a gente volte a subir no Bitcoin, tá? Até lá eu não consigo acreditar ainda, porque como a gente não passou dos 33 mil dólares, não passamos dos 36 mil dólares, eu ainda não acredito em alta infinita. E tudo depende lá da economia americana, né? Porque a gente precisa ter essa confirmação lá da decisão deles para ver o que vai acontecer aqui nos gráficos. Aparentemente, pelo que se mostra aqui, realmente é um pivô de alta e tende a mostrar uma reversão, né? Eu não acreditei quando isso aconteceu no Bitcoin lá atrás, quando eu vi ele formando um pivô de baixa, né? A gente acabou formando um pivô de baixa aqui. Quando a gente perdeu essa região aqui, daqui da região dos 33 mil dólares, eu não acreditei que ele ia formar um pivô de baixa, e foi o que aconteceu. E aí ele teve uma reversão de tendência e acabou caindo. Então agora, pelo gráfico, aparentemente ele mostra que tende sim a ter essa reversão, tá? Porém, como o mercado é muito manipulado, a gente não pode confiar 100% de certeza, né? A gente tem que desconfiar, a gente tem que ficar de olho para ver o que vai acontecer mesmo, beleza?
Então é isso, rapaziada, não tenho mais muita coisa pra falar pra vocês, o que eu tinha pra falar era isso, a gente só tem que ficar de olho, ficar atento mesmo pra ver quais são as maiores probabilidades. A gente tá vendo aqui, ó, bastante volatilidade no tempo gráfico diário do Bitcoin. Ó, a gente pode ver aqui um rompimento ao vivo, vamos dizer assim. A gente pode ver aqui, né, o rompimento dessa região de fundo aqui dos 26.400. Perdendo isso aqui, a gente acaba invalidando a possibilidade da gente formar um pivô de alta no tempo gráfico diário, né? Poderia ser isso aqui, ó. Porém, a gente também teria uma grande oportunidade de entrar em long com um stop bem curtinho aqui, ó, chegando bem perto dessa região, botando um stop aqui embaixo, entre 26 e 300 aqui, para ter um stop curto, né, e fazer uma pressãozinha rápida, né? Então, vamos ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer aqui, porque vou ficar atento, né? Então é isso, rapaziada, uma ótima semana para vocês. Se puderem deixar um like, puder curtir aí, eu agradeço vocês. Puder deixar um comentário também, se tiver alguma dúvida ou algo do tipo. Tamo junto, rapaziada, uma ótima semana.